Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal de José. Hoje, há 8 dias das nossas eleições. E eu tenho certeza absoluta que você que acompanha o processo político aqui no nosso país, acompanhou outras eleições, você nunca viu uma situação como nós estamos vendo agora. Todas as pesquisas de opinião que aconteceram nos últimos anos mostravam que o povo brasileiro, em sua grande maioria, rejeitava a figura do atual presidente da República. Nós que estamos analisando a situação do cotidiano aqui no Brasil, analisando o comportamento do presidente da República à luz da racionalidade humana, obviamente nós todos estávamos inclinados a acreditar que a maior parte do povo brasileiro tinha o mesmo entendimento que nós estamos tendo sobre esse processo de uma maneira geral. Então nós ficamos muito inquietos, a gente fica com uma série de interrogações quando a gente se surpreende quando nós vimos uma parcela da sociedade brasileira tendo algum tipo de conexão com a figura do atual presidente da República. O que explica, por exemplo, um Neymar fazer declarações de apoio ao presidente da República, um conjunto de sertanejos, o Sérgio Moro, uma série de figuras que não tem absolutamente nenhum tipo de identidade com os valores que, inclusive, eles preconizam, né? Quando a gente vê esse conjunto de sertanejos dizendo que estão apoiando o presidente da República porque ele é defensor da família, qual é o significado de família para essas pessoas? Quando você analisa o comportamento pessoal dessas figuras, isso é coerente quando a gente vê pessoas que são absolutamente enriquecidas com uma série de situações que aconteceram ao longo das vidas dessas pessoas e se distanciaram tanto do povo brasileiro. Qual é a identidade dessas pessoas hoje? Ainda é com o povo brasileiro ou é com capital, com dinheiro? Essas pessoas, quando saem de uma situação e eclodem, né, vão para um outro patamar, elas acham que se uma pessoa correr, lutar pelos seus sonhos, que elas conquistam, enfim. Sim, 1 em 1 milhão acontece de ter um lugar ao sol, né? Mas é isso que a gente tem que difundir num país como o nosso, as pessoas saírem se digladiando, cada um tentar fazer o máximo para conseguir o seu lugar ao sol, enquanto a maior parte do povo não tem a mesma chance, não tem a mesma oportunidade, enfim, são muitas contradições, né? Pois bem, hoje nós estamos diante de alguns movimentos importantes aqui no Brasil que não estão divorciados de outras situações que aconteceram no mundo. Eu gosto de frisar, o conservadorismo em países subdesenvolvidos, ele é uma ferramenta muito grande de manutenção do poder. Se vocês analisarem as eleições na América Latina, não teve nenhum lugar que as forças progressistas ganharam com uma ampla vantagem. Agora na Colômbia, a gente teve uma eleição lá que foi muito apertada. As forças conservadoras se reuniram e fizeram de tudo para que Petro não ganhasse a eleição na Colômbia. Foi a mesma coisa no Peru. Foi a mesma coisa na Argentina. A vitória de Alberto Fernandes não foi uma vitória avassaladora. No Chile, a vitória das forças progressistas também não foi avassaladora. E não tem sido assim em vários lugares no mundo. A gente tem uma nação fraturada como os Estados Unidos da América. E aqui no Brasil, nós vivenciamos uma parte desse problema também. E por isso que a eleição aqui no Brasil está repleta desses fenômenos, desses fatores que provocam muitas interrogações nas cabeças das pessoas. Hoje eu vi a propaganda do PT no horário eleitoral e vi a de Bolsonaro também. E eu queria comentar algumas coisas com vocês no nosso encontro de agora. Antes de mais nada, se você está chegando nesse momento ao nosso portal, quero convidar você a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe, dê o seu joinha, enfim, venha participar desse processo de uma forma mais ativa. Quero convidar você também a sair garimpando pessoas que não votaram no primeiro turno ou que estão indecisas. Você que está em qualquer região do nosso país, que você possa perceber, você consiga perceber alguém que não foi votar por dificuldade de transporte, faça a carona solidária. Convide as pessoas para ir com você. Se ofereça para fazer uma mudança no trajeto e deixar a pessoa na sessão eleitoral e pegar a pessoa, enfim. São formas da gente participar ainda mais ativamente nesse processo, né? Então, gente, vamos seguir em frente. Quero agradecer a todos vocês que têm feito nosso portal chegar em tantas pessoas, porque nós aqui somos também parte desse muro de contenção, dessa insanidade toda que está reinando aqui no nosso país, né? Nunca foi fácil e nunca será, mas a gente vai continuar sempre em frente. Então vamos lá. Gente, hoje na propaganda eleitoral que eu assisti aqui do Bolsonaro, me deparei lá com a figura
do ex-ministro Sérgio Moro. Isso dá material para algumas reflexões. Vamos acompanhar um trechinho aqui. Vamos lá. Os governos do PT foram manchados por escândalos de corrupção. Eu quero poder chegar na minha casa e olhar nos olhos do meu filho e dizer para ele que roubar é errado. Nós não podemos permitir que o PT, com todos esses escândalos de corrupção, retorne ao poder. Senhor Sérgio Moro, roubar não é um negócio muito bacana não, né? E rachadinha? O que o senhor acha de rachadinha? Rachadinha é um negócio bacana? O senhor que, quando foi para o governo Bolsonaro e que provocou muitas decepções na comunidade jurídica, não foi por outra razão, né? Ao tempo que o senhor foi para o governo Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes, que viria a ser ministro, né? Na época ele não era ministro, ele já estava sendo investigado por corrupção, por malversação de recursos públicos. Paulo Guedes é um homem que ficou bilionário com dinheiro público proveniente de orçamento do povo brasileiro. Ele ficou enfronhado ali numa série de escândalos envolvendo pensões, né, os fundos de pensão dos servidores do Correio, dos funcionários dos Correios, bancos do Brasil, Caixa Econômica Federal, Petrobras. Um escândalo violento que fez surgir a Operação Greenfield, que foi colocada para baixo do tapete pelo senhor Augusto Aras. O senhor sabia da vida de Bolsonaro, o senhor sabia da vida dessas pessoas, o senhor tinha informação, mas o senhor preferiu pular nesse barco. Um barco repleto de deputados condenados, pelo senhor inclusive, né? Muitos deles estão ali. Então, como é que o senhor se sente falando em honestidade num barco repleto de ladrões, desde pequenos batedores de carteira, de pessoas que se locupletaram com dinheiro de servidores, né, de gabinete, até mega corruptos. E tem uma coisa muito interessante, né? O senhor fala em corrupção, a gente já conhece a sua história, mas no governo Bolsonaro, com 4 anos, não teve nenhum político preso. Que coisa interessante, né? E o Bolsonaro, que fazia o discurso contra o Centrão, ele está abrigado agora com uma série de políticos corruptos, já condenados como presidente do partido dele. A propaganda eleitoral do Bolsonaro diz que ele tem a maioria no Congresso, então ele vai poder aprovar mais coisas a partir de agora, né? Então, quer dizer, os deputados bandidos agora fazem parte do grupo do Bolsonaro, né, de uma forma descarada. Cadê o senhor Augusto Heleno? Cadê o discurso contra a corrupção? Cadê um político preso nesses 4 anos do governo Bolsonaro? Não era para combater a corrupção? Ou os políticos todos agora eles são todos honestos? A gente não tem mais nenhum político desonesto no meio dessa história. Todos os políticos agora viraram frades franciscanos e discípulas, né, as mulheres, da Madre Teresa de Calcutá. Gente, é muita calhordice, não tem como a gente falar de outro modo, né? E a gente vai olhando situações como essa aqui. Bolsonaro anunciando super live da liberdade. Gente, vai estar o Malafaia, vai estar o Neymar, o Sérgio Moro. Olha só que situação. E um monte de sertanejos, como eu falei para vocês aqui, os exemplos de homens de família, né? Os homens super regrados, homens que são verdadeiros ídolos, né, no campo da moralidade e dos bons costumes. Pois bem, então está sendo anunciada essa live aí com a presença do Neymar. E o Neymar fazendo dancinha, né? Seria importante que a campanha do PT, a campanha do PT não vai fazer isso, mas que nós fizéssemos nós mesmos aqui nas redes, colocar foto do Neymar, essa imagem do Neymar dançando, e de algumas pessoas em cemitérios fazendo o enterro dos seus queridos entes, né? Naquele momento todo. A campanha do PT hoje já mostrou essa contradição, né? A gente tinha colocado aqui como sugestão no nosso vídeo, coincidentemente ou não, né? A campanha do PT colocou essa inserção de uma forma mais elaborada, mostrando aquilo que todas as pessoas que nós vencemos na Covid estavam pedindo, o alerta, né, chamar a atenção das pessoas do nosso país do que aconteceu, do morticínio que aconteceu com o nosso país, da insensibilidade do Bolsonaro. Eu acabei de fazer um Twitter aqui lembrando que o Bolsonaro é um adorador de pedófilo. Ele fez elogios ao maior pedófilo conhecido na América Latina, Alfredo Stroessner, um corrupto, um sanguinário, um torturador. Alguém que também elogia Augusto Pinochet, sanguinário, torturador, assassino. Alguém que elogia Brilhante Ustra. Enfim, coloquei para vocês ontem um vídeo do Ricardo Rangel aqui, que eu vou disponibilizar novamente aqui no nosso
portal, que fala do perfil moral da família, né, que Bolsonaro criou, das famílias que ele criou, o que ele fez com a sua esposa número 2, o que ele fez com o seu filho Jair Renan. Tudo isso são situações absolutamente escandalosas que os grandes veículos de comunicação nunca reverberaram e, portanto, a gente tem uma parcela da sociedade brasileira que está absolutamente anestesiada. Hoje não adianta você mostrar absolutamente nada para essas pessoas, que nada vai demovê-las. A gente tem que fazer a nossa conversa, o nosso papo com muita sabedoria, muita tranquilidade com as pessoas que estão indecisas, com as pessoas que não foram votar. Essas a gente tem que convencê-las a vir para o lado do bem real, não desse lado do bem fictício que está sendo colocado por essa gente. Então nós vamos ver esse tipo de situação. E na reta final da campanha, essa notícia agora se confirmou, né? TSE devolve a Lula 116 direitos de resposta em vídeos de Bolsonaro. Então, nós vamos ter mais inserções espalhadas pelo horário eleitoral nessa reta final, com uma grande força de aglutinar cada vez mais pessoas que têm o mesmo nível de percepção que eu e vocês estamos tendo da realidade. A gente fica muito chocado, né, gente? Mais outra matéria do Estadão, TSE concede 116 sessões de direito de resposta a Lula e tira quase 1 hora de Bolsonaro na TV. E vamos ter também o debate final no dia 28, né, sexta-feira, entre Lula e Bolsonaro, que certamente vai atrair a atenção de muitas pessoas indecisas. E o Lula vai ter que se preparar muito nesse debate, ele vai ter que se despir muito de alguns comportamentos tradicionais que ele sempre teve, de ser uma pessoa absolutamente respeitadora, de não entrar em questões pessoais, porque esse é um ponto fraco, né, de Bolsonaro. Ele fica jogando o tempo todo essas questões contra o outro, mas ele tem um telhado imenso de vidro. E aí, para explicar algumas situações, se ele for pego de surpresa ali com algumas situações como as que a gente fala aqui no portal, ele vai ter alguma dificuldade de explicar essa vida dele torta quando ele apresenta o tempo todo caminhos muito retos, né? Pois bem, caminhos fictícios. Não dá para imaginar o que pode unir, portanto, essa gente. Sertanejos, Neymar, Pastor Malafaia, Valdemiro Santiago, Sérgio Moro. Gente, é um negócio assim absoluto. Nem Júlio Verne, se fosse escrever um roteiro de uma situação política, né? O Gabriel Garcia Marques, né, fizesse aqui uma história absolutamente fantasiosa, eles não conseguiriam reunir esses personagens todos juntos, sobretudo assim amalgamados, né, por uma figura como Paulo Guedes. Uma pessoa que já deixou escapar mais uma vez que ele quer esmagar o cidadão mais pobre, quer roubar o cidadão mais pobre, quer roubar o servidor público, o aposentado, as pessoas que precisam de algum auxílio do Estado brasileiro, um Estado solidário. Pois bem, o Guedes quer acabar com tudo isso, quer acabar com a saúde, com a educação pública, como ele ajudou a fazer no Chile, o filhote do Pinochet. E aí vocês vão vendo a conexão dessa gente toda. Existe muita ignorância, existe muita desinformação, mas existe muita má-fé, existe muita vigarice que une essas pessoas, que une políticos vigaristas que estão dentro do governo Bolsonaro, políticos vigaristas do Centrão, a omissão dos grandes veículos de comunicação e essas figuras que vão se conectando no meio dessa geleia geral toda. Mas as forças progressistas que venceram na América Latina nos últimos tempos estão vivas aqui no Brasil também. A gente fica meio assustado com essa gente, mas nós somos a maioria aqui no Brasil. As pessoas que não estão concordando, as que votaram, as que não votaram, as que não aparecem no processo eleitoral, a maior parte dessas pessoas tem essa percepção que nós temos também. No entanto, algumas estão distraídas, algumas estão sendo conduzidas a um comportamento equivocado nesse processo eleitoral por falta de informação, e aí compete a gente jogar cada vez mais luzes, lamparinas, chamar a atenção das pessoas, gente, sem brigar, sem tentar chamar o outro de burro, sem chamar o outro de fascista, sem chamar o outro de alguma coisa, porque isso só afasta. Nós temos que escutar o que as pessoas que estão indecisas, o que elas pensam, e responder algumas coisas para elas, perguntar algumas coisas para elas, dentro de uma amistosidade, mostrando essas contradições e mostrando que, de fato, se tem uma coisa que falta na figura do atual presidente da República, é a humanidade. Nós podemos não exigir, né, que uma pessoa seja
capacitada, seja um grande administrador, seja um visionário, seja uma pessoa que trabalhe 24 horas por dia, é muito difícil. Mas a gente pode exigir que uma pessoa tenha humanidade. Infelizmente, o atual presidente da República ele não tem isso. E a gente tem que ajudar, né, o povo brasileiro a ter o mínimo de consciência nesse processo todo. Bom, vamos ter mais situações aí pela frente, eu quero comentar com vocês. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Vamos fazer a nossa parte, vamos conversar com as pessoas, vamos reverter votos, vamos ganhar votos, vamos levar as pessoas para se animarem para votar, porque é assim que se faz a luta política, tá bom, gente? Eu fico por aqui, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!